No dia 8 de janeiro de 2026, bem no início desse ano, o Mercado Livre fez uma demissão em massa dos profissionais de UX, experiência de usuário, de toda a América Latina, incluindo, obviamente, vários aqui do Brasil. E hoje eu quero falar sobre essa história para vocês, nós vamos comentar um pouco e vamos dar referências de onde vocês podem encontrar o trabalho de organização que esses profissionais estão fazendo, tanto junto aos sindicatos, junto com grupos como o MLC, e é muito importante que a gente preste atenção nisso, porque esse é um padrão de demissões em massa que tem acontecido no setor de tecnologia, de design, de comunicação no Brasil, mas que é a mesma luta de vários outros profissionais. Então agora é a hora da gente reconhecer a luta individual de cada um desses profissionais para que a gente veja o panorama inteiro da luta de classes desses trabalhadores no Brasil. Ok, pessoal? Nós somos o canal Tecnologia e Classe. Nós falamos de tecnologia e política da classe trabalhadora. Nós vamos ter o roteiro com os links e alguns links úteis ali no comentário fixado, na descrição para vocês. Tem que deixar o like, apoiar, mas sem mais, enrolações, vamos direto para o nosso vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou deixar para vocês na descrição e no roteiro, todos os roteiros estão em teclas.sobrana.tv, eu sempre deixo um link para o roteiro no comentário fixado, é esse Linktree aqui do grupo Trabalhadores Meli, que é os trabalhadores do Mercado Livre se organizando, tem muitos ex-trabalhadores ali também, porque tem rolado muitas dessas demissões em massas e ações anti-trabalhador e anti-organização dos trabalhadores no Mercado Livre. Eles têm os links para notícias, para as páginas que eles estão divulgando as suas ações, tem estudos que eles fizeram e tem também formulários para pessoas que foram afetadas por essas ações para que elas contribuam anonimamente com informações que podem ser úteis para o movimento de organização. Beleza, o que foi essa demissão em massa? Eu vou começar falando com o anúncio que foi feito pela Mercado Livre e é o que foi repercutido na mídia, e depois nós temos a perspectiva dos trabalhadores. Segundo o blog de economia do UOL, o que aconteceu foi: o Mercado Livre demitiu 119 funcionários na América Latina, sendo 38 no Brasil, com o avanço da tecnologia e a integração da inteligência artificial em processos da empresa. As demissões ocorrem na última quinta-feira, dia 8, quando os funcionários foram chamados para reuniões de última hora. Em nota, a companhia informou que está evoluindo os perfis, entre aspas, na área de experiência de usuário, para ser integrado, entre aspas, de forma mais eficaz com as áreas de design e conteúdo e, entre aspas, fomentar estruturas mais ágeis e colaborativas. O que isso quer dizer, pessoal? Vamos para o que os próprios trabalhadores falaram, ok? No meio da tarde do dia 8, as pessoas começaram a ser chamadas para aquela famosa reuniãozinha, de alinhamento. Vamos alinhar uma coisinha ou outra, e as pessoas foram chamadas para essa reunião. Segundo o que eles falaram, eles começaram a ver um videozinho explicando reestruturação, não sei o que, e essas pessoas foram demitidas. Após a demissão, esses trabalhadores receberam um e-mail com uma proposta de acordo que consistia no que o Mercado Livre ia pagar para eles 2 salários brutos, 2 meses de salário, e o valor referente a 3 meses de extensão no plano de saúde. Tem alguns poréns aí, que pelo que os trabalhadores falaram, o plano de saúde, a extensão deles mínima é 6 meses, então eles estavam te pagando metade da extensão. Se tu quisesse ter 6 meses de extensão de plano de saúde, tinha que arcar com 3 meses ainda. Pessoas que tinham deficiências e necessidades especiais não receberam uma comunicação especial com relação a isso. E também eles têm uma política que proíbe o pagamento do PLR para pessoas que foram demitidas, então os trabalhadores que estão buscando o bônus do PLR também pelo trabalho que eles fizeram, antes de ser demitidos, vão ter que judicializar a questão. Só que, esse acordo que diz assim, ok, você vai receber um dinheiro a mais, você vai receber um pouquinho de plano de saúde a mais, ele é o que a gente chama, de um acordo de cala-boca, porque a pessoa fica impedida, a partir de assinar esse acordo, de realizar qualquer questionamento extrajudicial ou judicial sobre qualquer termo relacionado às empresas do grupo do Mercado Livre, ok? Então, eles oferecem isso sabendo que eles já vão dificultar a questão de procurar os seus direitos, sabendo que vai ser uma coisa que pode demorar até anos para sair alguma decisão com relação a isso, eles já mandam esse acordo de cala-boca para tentar reduzir o número de trabalhadores que vão estar buscando seus direitos, na íntegra. Foi falado em 119 trabalhadores, porém isso foi feito bem no início do ano, num período que as pessoas estavam de férias, várias dessas pessoas, E quem estava de férias ou de licença médica relata que não recebeu o aviso da demissão, mas quando essas pessoas foram voltando para o ambiente de trabalho, elas começaram a receber essas demissões e a proposta de acordo. Então a gente pode, inferir que o número de pessoas é bem maior do que 119, porque especificamente era nesse período de férias onde várias pessoas deviam estar fora. Outra coisa que não é surpreendente, mas que a gente tem que chamar a atenção, é que o Mercado Livre está se recusando a negociar com o Sindipd-SC, que é o sindicato que organiza esses trabalhadores,
sobre qualquer acordo que tenha a ver com isso, e o sindicato ele também não está utilizando os recursos extrajudiciais para provocar o Ministério do Trabalho de Santa Catarina para pressionar a empresa, né? Isso que os trabalhadores estão buscando, eles estão buscando que o sindicato atue nessa questão e que o Ministério Público do Trabalho atue nessa questão. Aí aqui eu vou trazer alguns trechos de um documento que os próprios trabalhadores fizeram falando sobre como é que eles veem essa situação. O que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2026 foi a oficialização do fim do setor de conteúdo da empresa, anunciando às pessoas que permanecem contratadas na área de UX que até os nomes dos cargos seriam alterados, o que realmente aconteceu no dia 14 de janeiro de 2026, menos de uma semana depois. O anúncio foi feito pela chefia às pessoas de UX, demonstrando assim que o próximo passo foi dado na adoção de ferramentas desenvolvidas e testadas também pelas pessoas demitidas com base inteligência artificial para o novo design system conhecido como ANDES-X. Em resumo, o que aconteceu é que esse setor de conteúdo que estaria fazendo textos e outras tarefas correlacionadas ao setor de UX, agora ele foi extinto e se espera que os profissionais de UX usem ferramentas de IA para gerar as tarefas que eram geradas por essa equipe, né? Então foi basicamente isso. Os profissionais eles ainda adicionam: o Mercado Livre segue uma lógica estadunidense de fazer tecnologia, entre aspas. Desde 2022, tem estreitado seus laços com acionistas norte-americanos e mexicanos cada vez mais, e com isso, a cultura da empresa, entre aspas, também tem se transformado, se tornando menos participativa e mais determinista, com top-downs constantes, retrabalho e cobrança sobre os profissionais de tecnologia. As demissões vêm a reboque do que se vê internamente desde 2023, quando a empresa começou a promover o ChatGPT e a incentivar que funcionários criassem iniciativas com IA. A partir disso, a escalada foi bastante rápida, chegando em 2025 com cobranças diretas da chefia por utilização diária de várias ferramentas de IA do mercado, onde os índices de uso de cada funcionário são medidos em tempo real e há até rankings públicos nas redes internas da empresa. Então, assim, eu acho que muita gente está vendo isso nas empresas, quem trabalha com tecnologia, que é essa pressão muito grande de, olha, a IA é uma ferramenta muito boa, ela aumenta muito a produtividade. Então, quem não está usando essas ferramentas de IA, vocês têm que tomar cuidado. E daí a ameaça pode ser mais ou menos velada. Que nem eles falaram, aparentemente lá dentro do Mercado Livre tinha o ranking de quem estava fazendo mais coisas de IA. Eu acho que quem trabalha no mercado de tecnologia, design, deve estar vendo essas coisas o tempo inteiro. Dá para acreditar totalmente nisso que eles estão falando. E daí realmente o resultado que a gente está vendo é que assim, os empregos eles não somem. A gente ainda tem uma demanda pela criação de conteúdo, eles ainda vão estar fazendo criação de conteúdo lá, mas eles vão sobrecarregar os profissionais do setor de UX, agora eles tendo um cargo diferente, né, que abarca também essa criação de conteúdo e vai abarcar isso como usando muitas ferramentas de IA. E daí essa pressão psicológica, esse terrorismo para usar essas ferramentas deve ter muito a ver com isso também, porque daí, ao invés de tu pensar, nossa, eu não sei fazer conteúdo, eu acho que esse conteúdo tá ficando ruim, tu tem que pensar, se eu não mostrar que eu fiz um monte do trabalho das pessoas que foram demitidas com essa ferramenta de IA, eu vou ser demitido, né? Porque vai ter outra pessoa mostrando isso. Então, ainda coloca os trabalhadores um contra o outro. E daí eu queria chamar a atenção para uma questão que o grupo do Trabalhadores do Mercado Livre tá chamando a atenção, que é a situação desigual que também tem de gênero nessas situações de demissão em massa. E é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque esse grupo de trabalhadores, ele está sendo organizado, puxado por várias mulheres. Então, quando elas falam de uma questão específica que diz questão as desvantagens que elas têm por causa do gênero delas, não é uma questão de separar o movimento ou não prestar atenção numa coisa maior, uma pauta maior que poderia unir todos os trabalhadores. Não, na realidade elas estão denunciando um aspecto específico dessa luta de classes que elas estão sujeitas, que nem tem aspectos específicos em todas as profissões. Tem aspectos específicos da TI, do design, da comunicação, tem aspectos específicos de quem é entregador, tem aspectos específicos de raça, aspectos específicos com a orientação sexual, com a região do país que a pessoa está. Então, vamos dar uma olhada no que elas apresentam aqui. Ela fala, né, que o UX é tecnologia e é feminino. O que isso tem a ver com o Mercado Livre? Tudo. No Meli, as mulheres sempre perdem. Segundo o quarto relatório de igualdade salarial do Ministério do Trabalho e Emprego, até 30 de junho de 2025, a quantidade de contratos ativos de trabalho com o Meli Developers Brasil Limitada correspondia a 4.826 pessoas. 77% são homens, 23% são mulheres, né? 55% dos homens são não negros, 22% são negros, 17% das mulheres não negras, 6% são negros. E a diferença salarial é outro fator de desigualdade como diretriz corporativa, porque a remuneração mensal média das mulheres é 84,9% da dos homens. Elas recebem menos pelo mesmo cargo do que os homens na empresa.
Ser uma mulher contratada como uma profissional de tecnologia pelo Mercado Livre, em TI ou UX, é assumir que sua perda de salário e direitos trabalhistas é de cerca de 15% mensais. A mensagem do Mercado Livre é uma só: um homem ocupando o mesmo cargo de uma mulher deverá estar sempre em vantagem econômica a ela. A área de experiência do usuário, UX, está no mesmo contexto estratégico quando falamos de tecnologia, tanto que UX e TI estão sob o mesmo CNPJ. Além disso, a área de UX tem notória presença de profissionais femininas, enquanto a área de TI, o predomínio é masculino. Então eu vou deixar o link aqui da postagem inteira, e daí depois tem os relatórios, e daí você já aproveita e segue a página deles no Instagram. Mas notem como é importante ter grupos específicos de trabalhadores que estão se preocupando com cada uma dessas pautas. Como elas daí conseguem identificar que UX, experiência de usuário, uma área mais identificada com o gênero feminino, é uma área que também é desvalorizada dentro da empresa. E daí sobre o caso em geral, eu queria fazer uma conclusão aqui. Por que isso é importante, pessoal? Recentemente, nós temos visto, depois do boom que a área de tecnologia teve com o período da pandemia, os cortes, e as empresas demitindo vários desses trabalhadores. Então a gente viu os casos do Itaú, a gente viu os casos do Nubank e outros até envolvendo o Mercado Livre. Nós já falamos algumas vezes sobre as sacanagens que o Mercado Livre tem feito com os trabalhadores. Um deles que a gente pode lembrar é quando eles colocaram um monte de gerente para entrar na reunião dos trabalhadores e dizer: a gente não deveria acionar o sindicato para brigar contra a empresa, na realidade a gente tinha que aceitar os acordos da empresa aqui. Então, enfim, eu até vou deixar o vídeo aqui sobre essa situação em cima. Essa situação de desaquecimento do mercado de tecnologia tem mostrado para gente que trabalha na área como a gente é só números numa planilha e a gente pode ser remanejado, silenciado por qualquer tipo de decisão do alto escalão. E a união dos trabalhadores, como os trabalhadores do Mercado Livre estão fazendo agora, como os trabalhadores do Itaú fizeram antes, que eles também conseguiram um contrato de rescisão melhor, ela pode garantir alguns desses benefícios e ela pode garantir um pouquinho mais de segurança para esses trabalhadores que foram demitidos ou para os trabalhadores que continuam trabalhando e que não foram demitidos ainda. Porém, mais do que isso, mais do que as vantagens economicistas que a gente tem dessa organização dos trabalhadores, uma classe que esteja organizada e pronta para responder à altura quando esse tipo de coisa acontecer, ela é uma classe muito mais perigosa para resistir a esse tipo de ataques da empresa. A empresa vai pensar duas vezes antes de fazer esse tipo de coisa, tentar silenciar os trabalhadores, oferecer algum acordo de cala-boca para eles, porque ela sabe que uma classe que está unida, que tem solidariedade entre si, não é tão fácil de ser silenciada, não é tão fácil de ser remanejada e manobrada. Então isso faz toda a diferença, estar organizado e mostrar força nesses movimentos na hora de impedir esse tipo de coisa ou quando esse tipo de coisa estiver acontecendo na hora da gente negociar pelos nossos direitos. Então, se vocês tirarem alguma coisa desse vídeo, é que é muito importante que a gente apoie a luta dos trabalhadores do Mercado Livre, apoie a luta dos trabalhadores do Itaú, apoie a luta dos trabalhadores do Nubank e de todos os outros setores, próximos ou não da nossa área, a gente pressione que os sindicatos estejam juntos nessa luta, a gente pressione que os sindicatos façam as ações junto ao Ministério Público do Trabalho e estejam, se posicionando ao lado dos trabalhadores e apoiando eles. Porque quando chegar a vez da sua classe de reivindicar os direitos, quando chegar a vez de fazer um movimento mais amplo para lutar por direitos da classe trabalhadora, um movimento contra algum retrocesso que está sendo votado no Congresso, aquela frente ampla contra o fascismo que o PT está sempre tentando organizar, que os movimentos da social-democracia estão sempre tentando organizar, nessa hora a organização dos trabalhadores vai ver a solidariedade que foi estendida a ela e vai estar junto com vocês. Nós vamos estar sempre junto com vocês. E vocês vão estar sempre junto com esse movimento. É um movimento de solidariedade que ele é construído todo dia, não é apenas pela pauta econômica de amanhã, ok? Então, isso aqui é o que é importante nessa questão. Nós falamos sobre todo tipo de questões aqui no canal. Obviamente, nós somos mais ligados à classe da tecnologia, então a gente sempre consegue contribuir melhor para essas pautas. Mas eu acho que vocês entenderam. Tamo junto, pessoal. A gente deseja muito sucesso ao movimento dos trabalhadores do Mercado Livre. E, de novo, fica a chamada para darem uma olhada no Linktree deles, seguirem eles nas redes. Se vocês foram afetados por isso, se vocês têm informações e denúncias, usem os formulários e participem junto com eles. Mas é isso aí, camaradinhas. Nós nos vemos na próxima e tchau.